ou seja, o que está relatado em Mateus, Marcos e Lucas, normalmente não está em João, mas desta feita também o apóstolo João, aquele que andava com Cristo, também relatou esse evento, esse episódio. Então, os 4 evangelhos concordam em si que houve realmente uma multiplicação, houve um milagre naquela situação. Aí diz assim um texto: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Para um lugar deserto. Você vê que o Senhor, ele tinha necessidade, fisicamente, humanamente falando, em alguns momentos, de se retirar do meio da multidão. Isso provando o seu lado homem, o seu lado humano. Como humano, que ele foi também humano, e nós aprendemos isso agora, estamos vivendo a época do Natal, né? Estamos vivendo com Jesus apenas com um dia de nascido. Com um dia de nascido. Então ele, como ser humano, ele se cansava. E tinha momentos que ele queria estar só com seus apóstolos, até para fazer relatório. Até para saber dos apóstolos como foi o dia. Até para saber dos apóstolos o que era que o povo estava falando dele. Qual é o pastor que não se senta com a diretoria da igreja para buscar o relatório? Qual é o pastor que não se senta com a diretoria da igreja, com a parte da membresia, para saber como é que está este pastor? Ô irmão, o que é que lá fora estão dizendo do Senhor? Eu nem preciso perguntar isso. Pelos anos que eu estou aqui, eu já sei mais ou menos o que é que o povo diz do pastor. E o que é que os irmãos ouvem lá fora da opinião. E muitos irmãos, sem eu perguntar nada, os irmãos chegam e dizem: pastor, eu fico muito feliz. Se falam mal do pastor, eu não sei. Se alguém fala mal, o irmão não tem coragem de me falar. Não tem coragem. Mas mesmo assim eu não vou ficar abatido. Mas os irmãos que falam da minha pessoa, que muito alegra quando diz que congrega na Batista, Monte Sinai, aí sempre tem alguém dizendo: aquele pastor, aquela igreja, dando referências positivas. Então este relatório, este estar com os apóstolos a sós, Jesus também fazia isso. Por isso que ele procurava um lugar deserto para estar descansando. Mas quem disse que ele descansava? Mesmo se afastando da multidão, a multidão tomava conhecimento e ia atrás dele. O pastor não pode ficar só. É o pastor e as ovelhas. Não tem jeito. A ovelha precisa estar com o pastor. E Jesus era e é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele deu a vida literalmente. Né? O pastor da Meval dá a vida pelas ovelhas, mas não no sentido literal. No sentido literal, você não tenha dúvida que eu não vou lhe dar, né? Porque eu preciso continuar com a obra, né? Porque Jesus já fez o sacrifício de literalmente dar a vida pelas ovelhas. Eu vou dar a minha vida no sentido figurado. O que é dar vida pelas ovelhas? É se dedicar, é renunciar, é não escandalizar, é não fazer o que vocês estão vendo por aí na rede social. Eu não sei se vocês se preocupam, porque quanto mais você abre a rede social, você está vendo escândalos e mais escândalo com o nome de pastor, chega a dar nojo. Será que você fica preocupado assim? Meu Deus, tanta coisa acontecendo, que o Senhor tenha misericórdia do meu pastor, para que não aconteça escândalo com ele. Você nunca se preocupou com isso não, irmão? Olha, eu me preocupo comigo mesmo. Se você não se preocupa, eu me preocupo. Porque não é fácil. Uma igreja montada, um rebanho ali, e de repente um pastor comete um escândalo e aquilo vai tudo por água abaixo. Irmão, só a misericórdia de Deus. Quando eu vejo relatos com o nome de pastores e relatos, coisas terríveis que têm acontecido,
E hoje uma pessoa me abordou sobre esta questão. E eu para mim sair disse, amado, só tem uma coisa. Existe pastores escolhidos no ventre da mãe. E existe pastores chamados pastores. Ele disse, mas não foi Deus que ungiu? Eu disse, Deus não unge ninguém. Deus não unge ninguém. Deus nunca ungiu ninguém. Deus chama. Deus escolhe. Quem unge é o outro homem. E muitas vezes o homem unge de forma errada. Muitas vezes o homem unge porque tem interesse financeiro. Ou porque às vezes ele foi enganado ou se equivocou. E aí vem as barbáries que estão acontecendo. Que só Jesus tem a misericórdia. Meu Deus, eu confesso que eu fico preocupado com tantas coisas acontecendo. E com o Senado Federal de olho. E com o Senado, o STF de olho. A igreja tem que orar.